Questão 14 ainda é do capítulo 1, Deus, tá? E o item é panteísmo. Questão 14. Deus é um ser distinto, ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se for assim, Deus não seria, porque seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo um e outra. Deus existe, não o podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber o que na realidade não saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmo. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçar delas. Isto vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. E os comentários de Kardec e Miramês, o que diz acerca do panteísmo? Eles dizem: Deus não é visto como o Criador primário de todas as coisas. Isso na visão do panteísmo. E Miramês diz: Deus, na sua dinâmica do caráter, ele é criativo, ele é uno, ele é fecundo, é o Senhor de todas as coisas. No plano espiritual, essa questão de Deus, de sua natureza, é estudado pelos bons espíritos. Lá eles fazem palestras, usam espíritos altamente iluminados para falar acerca de Deus. O espírito mais evoluído, ele se aproxima muito mais da intimidade divina. Devemos o quê? É obter conhecimento acerca de Deus. Dando continuidade ainda sobre o panteísmo. Questão 15. E que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade, ou seja, da doutrina panteísta? O homem não podendo se fazer Deus, quer ao menos ser uma parte dele. Comentários de Kardec e Miramês. O que diz acerca disso? Ele diz que certos homens querem se tornarem Deus. É fruto do orgulho e da vaidade. Eles acreditam na existência de Deus, mas almejam ser um dia o Criador. O certo é a criatura cultivar as virtudes e assim se aproximar do Criador. Impossível ser o Criador. Jesus foi a materialização do amor na terra. Ele é o nosso guia e modelo e estamos na era da luz. Faça despertar a nossa luz interior. Não é muito ser filho de Deus? Muito mais do que só ser parte dele? Porque no panteísmo diz que tudo faz parte de Deus, como se fosse a mão, o dedo, a unha. Nós somos filhos de Deus, né? Deus é o Criador de todas as coisas.
e não parte delas. Ele é uma individualidade. Sendo espírito, como podemos compará-lo com as formas mutáveis? Ele é o sol da vida que dirige a todos. Questão 16, também ainda acerca do panteísmo. Como é importante a gente conhecer essa doutrina. Então, diz: aqueles que professam essa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns atributos de Deus. Os mundos sendo infinitos, Deus é, por isso, infinito. O vazio ou nada, não estando em nenhuma parte, Deus está por toda parte. Deus, estando por toda parte, uma vez que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente, que se pode opor a esse raciocínio. A razão reflete maduramente e não vos será difícil reconhecer-lo absurdo. Esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de uma inteligência suprema, seria em grande o que somos em pequeno. Ora, a matéria se transformando sem cessar, se o fosse assim, Deus não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes e todas as necessidades. Mesmo da humanidade, faltar-lhe-á um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria não podem se aliar à ideia de Deus, sem rebaixar em nossos pensamentos, e todas as sutilezas do sofisma não chegaria para resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E esse sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Ele confunde o Criador com a criatura, absolutamente como se quisesse que uma máquina engenhosa fosse uma parte integrante do mecânico que concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor em seu quadro. Mas as obras de Deus não são mais o próprio Deus, que o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. E os comentários de Kardec e Miramês? Ele diz que esse raciocínio não conduz com a razão. O panteísmo considera Deus como um ser imaterial, mas não se atenta ao princípio da imutabilidade. Deus, no decorrer do tempo, sofreria alteração. Ele confunde o Criador com a obra. Estas são diferentes de Deus. Deus é espírito, difere da matéria. Ele é perfeito. Não se pode comparar com as formas mutáveis. Nossa visão é limitada acerca de Deus. Somos crianças espirituais. Deus é amor e bondade. Atende a todos aos seus filhos. Com a evolução, compreenderemos a intimidade divina. Deus, o grande arquiteto do universo, sua criação é diferente do seu autor. Deus é um sol de vida que ilumina a todos. Agora, nós queremos agradecer a todos que nos ouvem, acerca de O Livro dos Espíritos, estudando esta obra magnífica,
que ela é o pilar da doutrina dos espíritos depois de Jesus, né? Porque tudo acontece primeiro Deus, depois Jesus e depois as obras de Kardec. Beleza? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento, né? Por esse dia maravilhoso, pelos nossos estudos. Então, o nosso irmão Lopes vai fazer a prece de agradecimento. Agradecemos, Senhor, as nossas oportunidades de estar bem. Esperamos trazer também paz para os nossos irmãos que precisam de aprendizado. É tão bom viver, é tão bom ser feliz, é tão bom amar. Então, precisamos agradecer a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo o que temos. Que assim seja.